Eu nunca gostei de jantares formais, aqueles em que os talheres parecem enfileirados para te examinar e não para servir comida. Mas minha filha insistiu. Pai, é importante para nós. O papai do Julian vai estar lá. Ele é exigente. Eu percebi a hesitação antes da palavra. Exigente, o eufemismo moderno para arrogante. Mesmo assim fui. Passei o dia inteiro escolhendo uma camisa sem vincos e um paletó que me servisse. O espelho me devolveu um homem grisalho, de expressão cansada, mas ainda firme. Ajeitei a gravata e disse para mim mesmo que era só mais uma noite, mais uma mesa, mais uma lembrança que eu poderia engavetar depois. O jantar foi na casa nova deles, um sobrado amplo num condomínio em Campinas. Jardins simétricos, vidro por todos os lados e uma luz branca demais, dessas que revelam mais o constrangimento do que o luxo. Fui recebido por um garçom de luvas e pela minha filha, radiante e nervosa. Pai, por favor, seja gentil. Eles são tradicionais. Ela sussurrou a última palavra enquanto ajeitava meu colarinho, como se a gentileza fosse uma armadura. Eu apenas sorri e assenti. O pai do genro, o tal Sr. Dufresne, era um homem de porte altivo e sorriso treinado. Cheiro de conhaque caro, relógio de ouro e uma entonação de quem já nasceu em um auditório. Apertou minha mão como quem mede a temperatura de uma sopa. Então o senhor é o famoso sogro brasileiro, disse em francês arrastado para os demais convidados franceses rirem. Bem-vindo. Fingi não notar o deboche. Cumprimentei a todos com educação e sentei-me onde indicaram. Na ponta da mesa, o lugar reservado para quem precisa ser observado. O jantar começou com risadas forçadas, brindes em francês e perguntas sutis sobre minha vida simples. E o senhor mora onde mesmo? Ainda trabalha? Ah, aposentado, que sorte! Era como ser dissecado sob luz cirúrgica e cada comentário vinha envolto em falsa curiosidade. O pai do genro liderava o espetáculo com maestria. Falava alto, gesticulava, elogiava a filha por ter se casado acima das expectativas. E sempre que podia, olhava para mim com aquele ar de superioridade que mistura pena e desprezo. Quando serviram o prato principal, pato com molho de frutas vermelhas, tentei comer discretamente, sem chamar atenção. Mas bastou cortar um pedaço generoso e levá-lo à boca para ouvir o sussurro que mudou o ar da sala. Il mange comme un paysan. Ele come como um camponês, disse rindo, olhando para o convidado ao lado. O outro riu também. Depois outro. Era uma gargalhada contida, abafada, cúmplice, como se eu fosse um bicho curioso em exibição. Minha filha olhou para baixo, fingindo ajeitar o guardanapo. O genro tossiu, sem coragem de me defender. Eu apenas continuei mastigando. O gosto do pato sumiu, substituído por algo metálico, familiar. A lembrança antiga do silêncio que se engole quando o orgulho quer gritar. Eles seguiram conversando, ainda em francês, acreditando que aquele idioma era um muro intransponível. Eu os ouvi. Cada palavra, cada nuance, as comparações, as piadas sobre o sogro exótico, o brasileiro sentimental. Falaram do sotaque da minha filha, da sorte de Julian em tê-la domesticado, como se ela fosse um troféu tropical exibido no inverno europeu. O som das risadas se misturava ao tilintar dos copos, e por um instante senti que o ar pesava. Eu podia tê-los interrompido ali. Podia ter mostrado a eles que entendia cada palavra, cada entonação. Mas não. Permaneci quieto, observando como quem assiste a uma peça medíocre. Guardei cada rosto, cada expressão, cada sorriso torto. Não havia pressa. A língua que eles achavam que me separava seria, em breve, o fio que eu usaria para costurar o meu próprio silêncio em volta deles. Quando o jantar terminou, o pai do genro levantou-se, ergueu a taça e disse algo sobre família unida, mesmo nas diferenças culturais. Todos brindaram, inclusive minha filha, constrangida. Eu também levantei o copo,
mas o olhei diretamente nos olhos. Merci pour le repas, murmurei, em francês perfeito. Ele piscou, confuso, sem perceber o alcance daquilo. Apenas um leve incômodo atravessou seu olhar, como quem sente que algo escapou do controle. Na saída, minha filha me acompanhou até o portão. Pai, me desculpe, ele é complicado. Eu sorri. Não se preocupe, minha filha. Aprendi a lidar com homens que confundem poder com educação. Ela me olhou sem entender e eu dei um beijo em sua testa antes de entrar no carro. Durante o trajeto de volta, olhei pela janela a cidade vazia, as luzes difusas nos prédios, o reflexo da minha própria expressão no vidro. Lá dentro, algo havia despertado. Não raiva, mas uma antiga clareza. Lembrei-me do meu tempo em Paris, dos dias em que limpava mesas e ouvia executivos falando de mim como se eu fosse invisível. E de como, anos depois, sentei na mesma mesa que eles, assinando contratos em francês melhor do que o deles. A noite terminou sem gritos, sem vingança. Apenas o silêncio meticuloso de quem já sabe que cada humilhação é uma semente e que algumas flores só desabrocham na hora certa. No dia seguinte, antes do sol nascer, abri a gaveta do meu escritório. Tirei uma pasta de couro envelhecida, onde guardava documentos antigos, e entre eles, as ações da empresa Dufresne & Associés. O nome do pai do meu genro aparecia nos relatórios, mas não no topo. Acima dele, discretamente, estava o meu. Fechei a pasta devagar. E pensei, o jantar havia terminado, mas a história estava apenas começando. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre. O corpo já não obedecia ao relógio, mas à memória do trabalho. 30 anos acordando antes do sol deixam marcas que nem a aposentadoria apaga. Fiz café preto e sentei à mesa, onde a luz entrava enviesada pelas frestas da cortina. Havia uma quietude naquele momento que só existe depois da humilhação. O tipo de silêncio que pesa, mas também afia. Peguei o jornal, tentei ler, mas as letras se embaralhavam. A cabeça voltava insistente para o jantar da noite anterior. O riso abafado, o sotaque escorregadio, a palavra paysan rodando dentro de mim como uma pedra no sapato. Olhei para o quadro pendurado na parede. Uma fotografia em preto e branco de Paris, tirada há mais de 40 anos, quando eu era um homem jovem, magro e determinado a vencer. Naquele tempo, eu não tinha sobrenome respeitável, nem título acadêmico, nem quem me abrisse portas. Tinha apenas fome, não de comida, mas de dignidade. Foi essa fome que me fez atravessar o oceano com uma mala de couro e um francês que, no início, só servia para pedir pão e desculpas. Trabalhei como garçom em Montmartre, lavando copos até as mãos racharem. Depois, fui ascensorista num prédio comercial perto da Rue de Rivoli, onde conheci os homens que vestiam ternos sob medida e falavam de dinheiro como se falassem de poesia. Eu ouvia cada palavra, mesmo quando fingiam que eu não entendia. Foi ali que aprendi que o verdadeiro poder não está em falar alto, mas em ouvir tudo em silêncio. Com o tempo, passei de funcionário a assistente, de assistente a gerente, de gerente a sócio minoritário. E quando todos riram da minha ideia de investir em startups francesas no Brasil, um país de carnaval, não de contratos, diziam, fui eu quem riu por último. Foi assim que nasceu o fundo Belcourt Investissements, uma sociedade discreta, com sede em Lyon, que hoje detém ações em 3 empresas brasileiras. Uma delas, Dufresne & Associés. O nome do meu genro e o do seu pai brilham em reuniões e sites de negócios, mas o meu aparece apenas em documentos que ninguém ali se deu ao trabalho de ler até o fim. Enquanto pensava nisso, o telefone tocou. Era Julien, meu genro. A voz dele soava forçada, educada demais. Monsieur Arnaldo, queria agradecer por ontem. Meu pai, às vezes fala demais. Eu ouvi sem interromper.
Ele tentava consertar o inaceitável com boas maneiras. Ele não quis ofender. Eu respondi apenas: "Não se preocupe, Julian. Cada um revela o que é quando está confortável demais." Houve um silêncio constrangido do outro lado da linha. "Bom dia, então", ele disse, e desligou. Fechei os olhos por um instante. Não havia ódio em mim, só um tipo de lucidez gelada. Eu sempre soube que a arrogância não nasce do poder, mas do medo de perdê-lo. E o pai de Julian, aquele homem cheio de risos contidos e frases ensaiadas, tinha medo. Medo de ser pequeno perto de alguém que ele não compreendia. Abri novamente a pasta de couro e comecei a revisar papéis antigos. Entre eles, encontrei a carta de Jean-Luc, meu antigo parceiro francês, escrita à mão em papel timbrado. "Cher Arnaldo, j'espère que tu n'as jamais oublié que la patience est la plus noble des vengeances." A paciência é a mais nobre das vinganças. Eu a li em voz alta e senti um arrepio. Jean-Luc morreu há anos, mas sua frase ficou. E era exatamente o que eu precisava lembrar. Passei o resto da manhã reorganizando documentos, as ações, os contratos, os extratos bancários em francês, as assinaturas notarizadas. Tudo em ordem, tudo limpo, tudo legal. Nada que precisasse de explicação. Havia até uma carta da empresa confirmando a minha posição como acionista majoritário silencioso. O tipo de título que ninguém exibe, mas que define destinos com uma única assinatura. Ao meio-dia, o sol atravessava a sala como um bisturi. Fiz um prato simples: arroz, legumes e frango grelhado. E enquanto comia, pensei no contraste. Eles com suas taças de cristal e risadas em francês, me chamando de camponês. Eu, sozinho, comendo comida de verdade e planejando o próximo movimento. A diferença era que eu não precisava provar nada, apenas lembrar quem eu era. À tarde, minha filha ligou. A voz dela estava tensa, entre o amor e o medo. "Pai, o que aconteceu ontem? Mamãe Dufresne disse que o senhor ficou estranho." Eu respirei fundo. "Nada, minha filha. Só percebi que estou velho demais para certos teatros." Ela insistiu. "Ele não quis te ofender. Ele é assim com todo mundo." Eu ri, baixo. "Com todo mundo que ele acha menor, você quer dizer?" Ela ficou em silêncio. Depois disse apenas: "Ele é o pai do meu marido, pai. Preciso manter a paz." Eu respondi: "A paz não existe onde o respeito morre." E desliguei. Fiquei olhando o telefone por alguns segundos. Não por arrependimento, mas por constatar que minha filha tinha herdado a gentileza da mãe, mas não a minha desconfiança. Ela ainda acreditava que o mundo se conserta com boas intenções. Eu já sabia que o mundo só se equilibra com limites. No fim da tarde, saí para caminhar. O ar estava pesado e as ruas pareciam menores do que antes. No caminho, passei em frente a uma agência da Dufresne & Associés. Atrás do vidro, jovens engravatados falavam ao telefone, exibindo logotipos em francês e posturas que imitavam a arrogância dos seus chefes. Senti uma pontada no peito, não de inveja, mas de reconhecimento. Eu também já fora aquele tipo de homem. A diferença é que aprendi a diferença entre elegância e exibicionismo. De volta em casa, sentei na varanda e abri o laptop. Entrei no sistema interno da empresa, o mesmo que eles usavam para relatórios trimestrais. Minha senha, que ninguém ali sabia existir, ainda funcionava. Percorri as planilhas, os nomes dos diretores, os lucros, as despesas. O pai do meu genro aparecia como presidente honorário, uma figura decorativa, enquanto a estrutura real era sustentada por capital estrangeiro. O meu capital. Fiquei ali, observando as linhas e números, como quem contempla uma ferida antiga cicatrizando. Eu poderia acabar com tudo com um simples clique, mas não. Não ainda. A paciência, lembrei, é a mais nobre das vinganças. E eu não queria vingança, queria revelação. Queria que eles se vissem pelo que realmente eram. Fechei o computador. Lá fora, o céu começava a escurecer. O silêncio da noite voltava, denso,
familiar. E nele eu me sentia em casa. Peguei o caderno de anotações e escrevi apenas uma frase. Eles riram do meu prato. Logo vão entender quem paga o banquete. Depois fechei o caderno, apaguei as luzes e deixei o resto do dia morrer em silêncio. O passado, percebi, não volta. Mas às vezes ele espera quieto, sentado à mesa, até que alguém o convide para jantar outra vez. Nos dias seguintes ao jantar, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Era um tipo de quietude diferente, não a do descanso, mas a do cálculo. Eu acordava, tomava meu café, lia os e-mails antigos, observava o movimento do mundo lá fora. A idade te ensina que o tempo é um aliado, não um inimigo. E eu sabia que, se ficasse em silêncio o bastante, os outros se revelariam por conta própria. E foi exatamente isso que aconteceu. Julian começou a aparecer com mais frequência, sempre com o mesmo sorriso cordial, o mesmo perfume forte demais e a mesma desculpa educada. Passei aqui só para ver o senhor. Eu fingia acreditar. Ele sempre trazia um presente pequeno, uma garrafa de vinho, uma caixa de bombons, mas o olhar denunciava o motivo real da visita. Ele queria algo, só ainda não tinha coragem de pedir. Numa dessas tardes, ele chegou com um semblante ensaiado, o tipo de expressão que mistura falsa humildade e cálculo. Monsieur Arnaldo, começou com o tom que se usa em reuniões de negócios. Meu pai me contou que o senhor teve uma carreira impressionante, mas que nunca quis falar muito sobre isso. Olhei para ele, curioso. E o que isso tem a ver com o que você quer me pedir, Julian? Ele riu, nervoso. Não é um pedido, é mais um projeto. Um investimento pequeno, nada demais. Uma nova filial da empresa com potencial enorme. Tomei um gole do café e deixei que o silêncio o desconfortasse. Ele começou a se apressar nas palavras, tropeçando em explicações. Falou de rentabilidade, confiança familiar, herança emocional. Termos que soavam bonitos, mas eram apenas verniz. No fim, revelou o número. Precisava de R$300 mil. Podemos colocar no seu nome, se quiser, como um empréstimo formal. Sorri. No meu nome, Julian? Que coincidência, porque a empresa já está, parcialmente, no meu nome. Ele parou de respirar por um segundo. Fingiu rir. Como assim, no seu nome? Meu pai nunca comentou. Nem precisava. Interrompi, tranquilo. O silêncio, às vezes, protege melhor do que uma assinatura pública. Ele tentou mudar de assunto, mas percebi o suor se formando na testa. Ficou apenas alguns minutos e foi embora, visivelmente perturbado. Depois que ele saiu, fui até a varanda e fiquei olhando o portão se fechar. O que mais me incomodava não era o pedido em si. Era a naturalidade com que ele presumiu que eu deveria pagar, como se minha função no mundo fosse sustentar as ambições de outros. Era o mesmo padrão de homens que confundem gentileza com fraqueza. Naquela noite, sentei no meu escritório e abri novamente os relatórios da Dufresne Associés. Percorri linha por linha. Lá estava, um pedido de adiantamento de verba de expansão feito por Julian, aprovado verbalmente pelo conselho. Nenhum registro formal, nenhuma transparência. Ele havia tentado usar o nome do fundo francês, o meu fundo, como garantia indireta para convencer investidores locais. E mais, havia uma movimentação recente de capital para uma conta paralela, registrada em nome de uma empresa de fachada no interior de São Paulo. O endereço era o mesmo da casa nova onde jantamos. Senti um nó subir a garganta, não de raiva, mas de constatação. Eles riam de mim na mesa, enquanto usavam o meu dinheiro como escudo nos bastidores. Peguei o telefone e liguei para um velho contato em Lyon. Pierre, o advogado que cuidava dos meus papéis há décadas. Pierre, preciso que me envie o relatório completo dos últimos 12 meses da Dufresne. E quero saber quem está usando o fundo Belcourt como aval. Ele não fez perguntas, apenas respondeu: Bien sûr, Arnaldo, discrétion absolue. 2 dias depois, o envelope chegou.
Papel timbrado, selos oficiais, cópias autenticadas. Sentei-me à mesa e comecei a ler devagar, linha por linha. O que vi ali não me surpreendeu, mas confirmou tudo. Julian e o pai dele haviam usado a influência que tinham para autorizar empréstimos irregulares, prometendo retorno garantido graças a investidores franceses de longa data. O investidor francês de longa data era eu, só que eles achavam que eu tinha desaparecido ou morrido. No fim do relatório, uma anotação me chamou a atenção. Contrato de expansão pendente. Assinatura de Monsieur Arnaldo D. Requerida. Sorri. Eles tinham preparado um contrato com meu nome, esperando que eu assinasse sem perceber. A ironia era que aquele mesmo documento agora me dava poder total para bloquear qualquer operação futura. Naquela noite fui dormir tarde. O ventilador zumbia no teto, e eu olhava para o nada, lembrando da minha filha. Ela não sabia de nada, e talvez fosse melhor assim. Não queria que ela sentisse vergonha do marido. Mas no fundo, sabia que em breve a verdade viria à tona, e ela teria que escolher entre o sangue e a mentira. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, recebi uma mensagem dela. Pai, o Julien está preocupado. Disse que talvez o senhor tenha entendido mal. Que ele só queria sua opinião sobre o investimento, não o dinheiro. Eu li e sorri sozinho. Minha filha, pensei. Ele ainda acha que pode me manipular com palavras. Respondi com uma frase curta. Diga a ele que estou avaliando os números. Ela agradeceu aliviada. Mal sabia que os números já falavam por si. E gritavam. Peguei o carro e fui até o centro da cidade. Entrei discretamente na agência da Dufresne & Associés, sem avisar ninguém. Reconheci os rostos dos gerentes que sempre olhavam por cima de mim nas reuniões de família. Quando viram meu nome no documento que mostrei, Arnaldo Duarte, sócio acionista, representante do fundo Belcourt, a expressão deles mudou. Convidei o diretor para uma conversa particular. Fechamos a porta. Preciso de uma auditoria completa e confidencial, disse calmamente. E por favor, não avisem ao Sr. Dufresne. Ainda não. Ele hesitou. Mas ele é o presidente. Não, corrigi. Ele é o rosto. Eu sou o dono do espelho. Quando saí dali, o sol batia direto no rosto e senti algo dentro de mim se reorganizar. Não era vingança, era justiça. Fria, metódica, inevitável. Eles haviam brincado com um homem errado. À noite, recebi um e-mail do Pierre. Arnaldo, o conselho francês foi notificado. Sua posição foi reafirmada. Você tem autoridade para suspender operações em território brasileiro. Apaguei a luz do escritório e fiquei olhando o reflexo do computador desligado. A minha imagem ali parecia mais velha, mais cansada, mas finalmente em paz. Eu não precisava levantar a voz. Bastava assinar um papel. Fechei a pasta. O jantar havia sido o começo. A humilhação. O gatilho. Mas agora, a cada documento revisado, a cada e-mail enviado, a cada silêncio mantido, eu sentia que a mesa começava a virar. E ninguém nem percebia. Ainda. Guardei tudo, lavei a xícara do café e olhei pela janela antes de dormir. A cidade dormia. Mas em algum lugar, naquele exato momento, o pai do meu genro provavelmente brindava sua própria esperteza, rindo mais uma vez do velho camponês. Mal sabia ele que quando o riso é alto demais, é porque o medo já começou a sussurrar. 3 dias depois da auditoria sigilosa, recebi uma mensagem curta, quase casual. Jantar sábado 20 horas. Papai quer conversar sobre oportunidades. Era de minha filha. Não precisei perguntar de que oportunidades se tratava. Quando alguém como o Sr. Dufresne diz que quer conversar, significa que precisa recuperar o controle. Eu olhei o celular por alguns segundos, deixei o som da notificação sumir no ar e apenas respondi: estarei lá. Passei o resto da tarde andando pela casa. Não era ansiedade, era cálculo. A cada passo eu revia mentalmente a linha do tempo. O jantar, a piada, o pedido de dinheiro, a auditoria.
Tudo estava em ordem. Nenhuma ação minha podia ser interpretada como vingança, porque não havia raiva, apenas método. Abri a pasta de couro sobre a mesa e organizei os papéis mais recentes. O relatório de auditoria, a cópia do documento de acionista majoritário e, no topo, o extrato dos pagamentos feitos aos executivos da empresa, incluindo o salário do próprio Sr. Dufresne. Imprimi 3 cópias. Coloquei-as em envelopes separados e guardei dentro da pasta. No sábado, o céu estava limpo. O tipo de noite que parece feita para se quebrar máscaras. Vesti o mesmo paletó do primeiro jantar. Por ironia, o mesmo que eles haviam julgado simples demais para aquela casa. A diferença é que, agora, ele parecia uma armadura. Peguei a pasta e saí sem pressa. Quando cheguei, Julian me recebeu no portão com um sorriso tenso. Monsieur Arnaldo, que bom que veio. Ele falava mais alto do que o normal, como quem tenta disfarçar algo. A casa estava cheia novamente. Dessa vez, os convidados eram diferentes. Homens engravatados, mulheres com joias discretas, olhares avaliadores. Tudo cheirava a negócios, não a família. O pai do genro me viu e abriu um sorriso estudado, como se estivéssemos prestes a selar uma parceria. Ah, o famoso sogro. Venha, venha. Estávamos justamente falando sobre o novo projeto de expansão. Apertou minha mão com firmeza demais, tentando impor domínio. Eu deixei. Espero que a comida esteja boa, respondi em francês. Ele piscou, desconfortável, como se não tivesse certeza se eu estava brincando ou devolvendo o golpe. O jantar começou entre risos, brindes e elogios falsos, mas havia uma tensão no ar. Eu podia senti-la. A mesa estava posta como da primeira vez. Pratos de porcelana, taças de cristal, o mesmo molho que exalava o mesmo perfume de pretensão. Eles falavam sobre potenciais investidores estrangeiros, e eu apenas ouvia. Em certo momento, um dos convidados, um homem alto, de terno cinza, mencionou casualmente a Dufresne & Associés. O grupo está prestes a receber uma injeção de capital, não é, Sr. Dufresne? Um aporte francês, se não me engano. O velho riu satisfeito. Ah, sim. Um parceiro antigo, de Lyon. Um fundo sólido. Eu mesmo conduzo as negociações. Os demais assentiram. Eu fiquei em silêncio, observando. Ele continuou vaidoso. Os franceses adoram investir aqui. Só precisam de alguém confiável para intermediar. E felizmente eles confiam em mim. O garçom serviu o prato principal. Pato, novamente. Eu quase sorri. Era como se o destino tivesse senso de humor. O homem de terno cinza insistiu. E esse fundo, qual é o nome mesmo? O pai do genro limpou os lábios com o guardanapo, fingindo modéstia. Belcourt Investissements. Velhos parceiros, desde o tempo do meu sogro francês. Eu levantei os olhos. Sogro francês? Repeti, fingindo surpresa. Ele me olhou de volta, sem perceber o erro. Ah, sim, um antigo contato, mas nada que interesse muito ao senhor. As risadas voltaram, mas agora eram mais tensas. E foi então que ele não resistiu. A arrogância sempre pede aplausos. O senhor me desculpe, Arnaldo, mas negócios desse nível são muito complexos. Requerem, como posso dizer, sofisticação e contatos certos. Os convidados sorriram. Minha filha baixou os olhos. Julien olhou para o prato. Eu permaneci calado por alguns segundos. E então, calmamente, limpei a boca com o guardanapo, olhei em volta e perguntei, em francês puro, sem sotaque. Et si nous parlions directement des contacts, peut-être que certains ici ne savent pas qui signe leur chèque. E se falássemos diretamente dos contatos? Talvez alguns aqui não saibam quem assina seus contra-cheques. O silêncio caiu como uma porta fechando. Um dos convidados engasgou. O pai do genro piscou, confuso. Excusez-moi. Je dis, continuez, que certains d'entre vous travaillent pour un homme qui pense être patron, mais qui n'est qu'un employé bien payé.
Eu disse que alguém de vocês trabalham para um homem que pensa ser patrão, mas que é apenas um funcionário bem pago. As conversas cessaram. O garçom parou no meio do movimento, e foi nesse instante que abri lentamente a pasta de couro sobre a mesa. Retirei um envelope e depois outro. Reconhece? Perguntei, deslizando os papéis. Relatórios de pagamento, todos com o carimbo da Belcourt Investissements, o mesmo fundo francês que, segundo o senhor, confia apenas em você. Ele empalideceu. Pegou os papéis com as mãos trêmulas. Os nomes estavam lá, claros. O dele, o de Julian, o de 3 diretores. E, acima de todos, o meu. Ninguém respirava. Eu continuei sereno. Vejo que a empresa prosperou. É bom saber que meus investimentos estão sendo usados para financiar jantares como este. Pena que não fui convidado antes. O homem de terno cinza olhou para mim com surpresa. O senhor é o investidor francês? Sou o brasileiro que vocês subestimaram. O francês, por ironia, sou apenas no idioma. O pai do genro tentou reagir, tropeçando nas palavras. Isso é um mal-entendido, senhor Duarte. Eu só quis dizer. Eu entendi perfeitamente o que quis dizer. Interrompi. Vocês me chamaram de camponês. Mas é o camponês que colhe o que o senhor planta. Levantei-me, ajustei o paletó e fechei a pasta. Olhei para minha filha. Ela me fitava com os olhos marejados entre o orgulho e a vergonha. Pai, por favor, sussurrou. Eu apenas disse, está tudo bem, minha filha. As máscaras sempre caem no momento certo. Caminhei até a porta. Atrás de mim, ouvi o barulho abafado de conversas, o som do papel sendo folheado, o estalo da verdade rasgando o verniz da sala. Antes de sair, parei no batente e olhei para trás. Ah, senhor Dufresne, disse em francês. O senhor tem razão sobre uma coisa. Comer é uma arte, mas digerir a própria vergonha poucos conseguem. E fui embora. No caminho de volta o vento batia forte e pela primeira vez em muito tempo senti leveza. Não porque os expus, mas porque percebi que o silêncio tinha cumprido sua função. Eu não precisava mais me defender, apenas me afastar. No dia seguinte, recebi uma ligação do advogado francês. Arnaldo, há rumores de renúncia no conselho da Dufresne. Quer que eu confirme o bloqueio dos investimentos? Parei por um momento antes de responder. Ainda não, Pierre. Quero ver até onde a arrogância consegue nadar sem boia. Desliguei o telefone e olhei para fora. O sol subia devagar. Era uma manhã limpa, sem ruídos. Peguei meu caderno e escrevi. Hoje eles provaram o prato que serviram. Mas o banquete, eu sabia, estava apenas começando. Não dormi naquela noite. Não por ansiedade, mas porque o corpo demora a entender quando a alma já se acalmou. Fiquei sentado na varanda olhando a cidade vazia, o som distante de carros passando e o reflexo das luzes no vidro da janela. O rosto que vi refletido ali parecia o de outro homem. Mais velho, sim, mas também mais inteiro. Havia algo de tranquilo no silêncio que seguiu o jantar. Uma quietude que só existe depois que a verdade foi dita, sem precisar gritar. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, ouvi meu telefone vibrar sem parar. Eram mensagens, ligações perdidas, notificações de e-mail. Todos vinham do mesmo círculo, minha filha Julian e o velho Dufresne. Ignorei cada uma delas. Eu sabia o que diziam mesmo sem ler. Explicações, justificativas, tentativas de reescrever o que aconteceu. Quando o orgulho se desfaz, a primeira reação é sempre maquiar o estrago. Por volta do meio-dia, o porteiro interfonou. Senhor Arnaldo, há um homem aqui pedindo para entregar uma correspondência pessoal. Pedi que subisse. Era um motoboy, segurando um envelope grande, selado com o brasão da Dufresne & Associés. Paguei a taxa de entrega, agradeci e levei o envelope para a mesa. Abri com cuidado. Dentro havia uma carta impressa em papel timbrado, com o tom teatral que só um homem arrogante tentando parecer nobre saberia escrever.
Prezado senhor Duarte, lamentamos profundamente o ocorrido. O jantar de ontem foi uma infeliz sucessão de mal-entendidos. Sempre admiramos sua trajetória e ficamos honrados por sua contribuição silenciosa à empresa. Seria um prazer tê-lo conosco em uma reunião para esclarecer mal-entendidos e restabelecer o respeito mútuo. No final, havia uma assinatura tremida. Henri Dufresne. Senti um sorriso amargo subir. Respeito mútuo, pensei. Eles ainda não tinham entendido que o respeito não se restaura com papel timbrado. Peguei uma caneta e escrevi de próprio punho uma única frase no rodapé. O respeito não se perde por acidente, ele é entregue por escolha. Recoloquei no envelope e deixei em cima da mesa. Ao longo da semana, as notícias começaram a circular discretamente. Uma jornalista de economia publicou uma nota curta. Mudanças inesperadas no conselho da Dufresne & Associés após a saída de investidores franceses. Eu não confirmei nada, tampouco neguei. Deixei que o rumor fizesse o trabalho que o silêncio aperfeiçoa. 3 dias depois, Julien apareceu na minha porta. Nenhum aviso, nenhuma ligação. Estava abatido. As olheiras denunciavam noites mal dormidas. Posso entrar? Perguntou, num português hesitante. Eu fiz que sim. Sentou-se no sofá como quem pede perdão, mas ainda não aprendeu o que significa humildade. Meu pai está desesperado. Começou. Os investidores congelaram o capital, os contratos estão sendo revistos e os sócios franceses querem falar com o senhor diretamente. Ah, murmurei. Então agora eu existo. Ele engoliu seco. Eles disseram que o senhor falou em francês perfeito com sotaque parisiense. Meu pai ficou em choque. Onde o senhor aprendeu a falar assim? Levantei os olhos do café e o encarei. Em Paris, respondi. Trabalhando. O mesmo lugar onde seu sogro aprendeu a subestimar. Julien abaixou a cabeça. Ele se arrependeu. Disse que não sabia. Claro que sabia. Interrompi calmo. Homens como ele sempre sabem quando estão humilhando alguém. Eles apenas fingem que é brincadeira. Ele respirou fundo, tentando achar um argumento que não existia. Meu pai está disposto a se retratar publicamente se o senhor aceitar uma reunião. Ele quer resolver tudo antes que a situação piore. Fiquei em silêncio por um tempo. O barulho distante de um relógio de parede marcava o compasso exato da minha paciência. Julien, disse enfim, você sabe por que eu não me levantei da mesa naquela noite? Ele balançou a cabeça. Porque eu queria que cada palavra, cada riso, cada gesto ficasse gravado neles. Queria que o som da própria arrogância ecoasse de volta no dia em que precisassem de mim. Esse dia chegou. Ele parecia mais pequeno agora, sentado diante de mim. O senhor vai ajudá-los? Perguntou, num fio de voz. Não, respondi, mas vou ensiná-los. Na quinta-feira, recebi outro convite, desta vez oficial, em francês impecável. Réunion extraordinaire du Conseil d'administration. Uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo. Local, sede central da empresa. Data, sexta-feira, 9h. Assunto, reestruturação de investimentos e renegociação de ativos. Vesti o terno escuro que havia usado na minha despedida de Paris, anos atrás. Coloquei o relógio antigo, presente de um amigo francês, que costumava dizer que tempo é o único luxo que o dinheiro não compra. Peguei o trem até o centro. O prédio da empresa era um espelho vertical, vidro, concreto e vaidade. Entrei pela porta principal. Os seguranças tentaram me barrar, mas bastou mostrar o crachá antigo e o documento de acionista para que o gerente viesse correndo. Fui conduzido até uma sala de reuniões ampla, fria, com vista panorâmica da cidade. Os rostos eram os mesmos, diretores, consultores, o próprio Dufresne. Mas havia algo diferente. O riso havia desaparecido. Ele levantou-se tentando parecer cordial. Monsieur Duarte, merci d'être venu.
Foi um mal-entendido, uma piada infeliz. Eu sei, respondi em francês, mas o que é dito em tom de piada costuma revelar a verdade. Ele pigarreou. Gostaríamos de manter o acordo, ajustar as porcentagens, talvez reabrir as linhas de crédito. Levantei a mão e o interrompi. Não haverá reabertura. Os contratos atuais estão suspensos até segunda ordem. A Belcour assume controle direto das operações. Um burburinho percorreu a mesa. Um dos advogados se inclinou para Dufresne e sussurrou algo. O velho empalideceu. Mas isso é impossível. Eu fundei essa empresa. Não, corrigi, calmo. Você fundou o problema. A empresa, quem manteve viva, fomos nós. Os investidores que você esqueceu de respeitar. O silêncio foi absoluto. E então eu disse o que precisava ser dito. Na França aprendi que a língua é uma ferramenta. Alguns a usam para humilhar, outros para negociar. Eu a usei para ouvir. E é por isso que hoje falo o francês de Paris. Não o francês das piadas, mas o da precisão. Levantei-me, recolhi os papéis e assinei a ordem de bloqueio. Os pagamentos serão reavaliados, inclusive os seus, Monsieur Dufresne. Coloquei o contra-cheque dele sobre a mesa e deslizei lentamente. Ele olhou o valor, depois me olhou, mudo. Você disse que eu comia como um camponês. Continuei. Pois bem, é o camponês quem decide agora quem continua comendo. Peguei a pasta e saí, deixando o peso das palavras ocupar o espaço. Do lado de fora, o sol batia nos vidros e o reflexo da minha imagem parecia se perder entre os prédios. Pela primeira vez em anos, senti o passado inteiro se alinhar dentro de mim. O garoto que lavava pratos em Montmartre, o homem que assinava contratos em Lyon, o pai humilhado num jantar em Campinas. Todos, finalmente, em paz. Naquela tarde, comprei uma passagem para a França. Só de ida. Não por fuga, mas por retorno. O país que um dia me ensinou o idioma da resistência, agora me chamava de volta. Enquanto arrumava as malas, escrevi no meu caderno. Eles aprenderam meu francês. Agora precisam aprender o meu silêncio. A viagem à França não aconteceu imediatamente. Eu ainda tinha assuntos a encerrar, fios soltos que precisavam ser amarrados com calma, sem pressa e sem ruído. Eu sabia que o verdadeiro poder não se prova com gestos grandiosos, mas com a serenidade de quem assina um documento e deixa o resto se desenrolar sozinho. E foi exatamente o que eu fiz. Naquela segunda-feira, logo cedo, a secretária do Sr. Dufresne me ligou. A voz dela tremia. Monsieur Duarte, o conselho quer uma nova reunião. Urgente. Há confusão sobre a suspensão dos pagamentos. Eles precisam da sua assinatura para liberar o orçamento do mês. Eu deixei que o silêncio falasse por mim por alguns segundos antes de responder. Diga que estarei lá às 10. Cheguei pontualmente. O prédio estava mais silencioso do que de costume. Os rostos que antes me olhavam com soberba, agora desviavam o olhar. A vaidade, percebi, é uma roupa cara que se rasga fácil quando o orgulho é exposto à luz. Entrei na mesma sala da semana anterior. Dufresne estava lá, com o semblante abatido e o olhar cansado. Não havia mais o homem das piadas em francês, nem o sorriso de quem acreditava ser intocável. À sua frente, uma pilha de documentos. Obrigado por vir, Monsieur Duarte, disse ele num português vacilante. Precisamos resolver isso. Há famílias dependendo dessa folha de pagamento. Olhei ao redor. O diretor financeiro, o advogado, Julien. Todos em silêncio. Eu também dependo de muitas coisas, respondi. Mas nunca precisei humilhar ninguém para consegui-las. Ele respirou fundo, engolindo o que poderia ter sido um pedido de desculpas. Por favor, insistiu. Assine o documento de liberação. Só o senhor pode destravar as contas. Depois podemos discutir ajustes, acordos. Pousei a pasta sobre a mesa. Abri com calma, tirei uma caneta azul e um envelope selado.
Coloquei-o diante dele, mas não assinei nada. Antes de qualquer liberação, disse, é preciso reconhecer quem manda. Ele arqueou as sobrancelhas. O senhor quer que eu... que leia, interrompi, em voz alta. O velho hesitou. O silênio na sala era quase físico. Ele abriu o envelope com as mãos trêmulas e começou a ler, tropeçando nas palavras. Eu, Henri Dufresne, reconheço que as decisões da empresa estão subordinadas ao acionista majoritário, Sr. Arnaldo Duarte, representante legal do fundo Belcourt Investissements. Declaro ainda que o episódio ocorrido durante jantar particular foi uma ofensa pública, pelo qual peço formalmente desculpas. As palavras ficaram presas na garganta dele. O orgulho ainda lutava, mas o medo era mais forte. Continue, pedi. Ele leu até o fim, a voz falhando. Quando terminou, abaixou a cabeça. É isso que quer? A minha humilhação? Não, respondi calmo. Só a verdade. A humilhação foi um presente que você se deu. Peguei a folha, conferi a assinatura dele e coloquei dentro da pasta. Em seguida, abri outro envelope e tirei os documentos de contra-cheques, cópias oficiais dos salários de cada um ali presente. Deslizei um deles até a frente de Dufresne. Esse é o seu, disse. Atualizado até o último centavo. Pago religiosamente por mim durante os últimos 4 anos. E esse? Coloquei outro à frente de Julien. É o seu, meu genro. Julien olhou o papel confuso. Isso é... meu salário? Exato. O dinheiro que financiou a casa onde vocês me serviram pato e desdém. Vem do mesmo fundo que vocês achavam ser francês demais para um brasileiro entender. O diretor financeiro tossiu, desconcertado. O advogado fingia anotar algo no caderno. Dufresne, pálido, olhava fixamente para os números, incapaz de articular uma frase. Então todo esse tempo... Começou, mas não terminou. Sim, completei. Todo esse tempo, vocês viveram do suor de quem chamaram de camponês. Fiz um gesto com a cabeça para o diretor financeiro. Distribua cópias a todos. Ordenei. Ele obedeceu sem discutir. A sala ficou cheia de sons de papel sendo manuseado, de olhares cruzando-se em choque e vergonha. Nenhum deles se atreveu a falar. Fechei a pasta, guardei a caneta e me levantei. Vou liberar os pagamentos, sim, disse olhando para Dufresne, mas apenas desta vez, porque não quero que as famílias que dependem de vocês sofram pelas escolhas de um homem arrogante. Aproximei-me dele. A idade havia se revelado no rosto, nas mãos trêmulas, na voz quase inaudível. Você me chamou de camponês, continuei. E talvez tenha razão, porque o camponês entende de terra, e só quem entende de terra sabe que nada cresce onde se cospe. Assinei o documento de liberação com um traço firme, coloquei sobre a mesa e deixei lá, entre os contra-cheques e as desculpas assinadas. Pronto, agora está livre para continuar trabalhando, sob supervisão direta da Belcourt. O tempo da vaidade acabou. Julien se levantou visivelmente emocionado. Pai, Sr. Arnaldo, eu... não sabia. Olhei para ele e pela primeira vez senti algo parecido com pena. Sabia, Julien. Só escolheu não ver. Saí da sala sem olhar para trás. No corredor, o som dos meus passos ecoava entre o mármore e o silêncio dos que ficaram. No elevador, respirei fundo e fechei os olhos. A tensão dos últimos dias começou a se dissolver. O botão do térreo brilhou como um ponto final. Lá fora, o vento da manhã me acertou o rosto. Parei um instante e olhei para o alto do prédio. O reflexo das janelas era como um espelho quebrado. Cada vidro mostrava um fragmento diferente de mim. O garçom de Paris, o pai rejeitado, o investidor silencioso, o homem que aprendeu a transformar insultos em contratos. Todos coexistindo, finalmente reconciliados. Caminhei até um café na esquina, o mesmo onde costumava almoçar sozinho anos atrás. Pedi um prato simples, frango grelhado,
arroz e legumes, e um copo de vinho tinto. A garçonete sorriu. Mais alguma coisa, senhor? Não, respondi. Hoje só quero saborear a comida. Enquanto comia, ouvi um grupo de jovens conversando em francês na mesa ao lado. Riam alto falando sobre negócios e viagens, sem saber que o velho na outra mesa entendia cada palavra. Sorri sozinho. Não havia mais raiva. Apenas o reconhecimento tranquilo de que a vida sempre se encarrega de traduzir o que os outros dizem, cedo ou tarde. Peguei meu caderno e escrevi, em letras pequenas. Eles acham que ganham quando falam. Eu ganho quando assino. Dobrei a página, paguei a conta e fui embora. Do lado de fora, o sol já estava alto, dourando o asfalto. A cidade parecia outra, ou talvez fosse eu quem finalmente tivesse mudado o bastante para enxergá-la de outro modo. E enquanto caminhava de volta para casa, percebi que aquela história, apesar de encerrada em papéis e assinaturas, ainda não tinha terminado. Porque o que vem depois da vitória não é o esquecimento, é a decisão do que fazer com a paz que ela traz. E eu já sabia qual seria meu próximo passo. Durante uma semana inteira, o telefone não parou de tocar. Eu deixava o som ecoar pela casa até cair na caixa postal, como quem observa uma tempestade pela janela sem nenhuma pressa de fechar as cortinas. As mensagens eram todas iguais, variando apenas o tom. Do desespero à súplica. Primeiro, o Sr. Dufresne. Precisamos conversar, Arnaldo. Estamos perdendo investidores, o mercado reagiu mal à reestruturação. Depois, Julian. Por favor, pai. Minha esposa está em pânico. O senhor pode ao menos explicar o que está acontecendo? E por fim, minha filha. Pai, eles estão me culpando. Dizem que o senhor quer destruir a família. Eu ouvia em silêncio. Nenhuma resposta. O silêncio, aprendi, é o som mais alto quando a consciência alheia começa a ruir. A auditoria que eu havia solicitado ganhou força própria. O Conselho francês, ao descobrir as irregularidades de Dufresne, congelou os repasses internacionais. O homem que se orgulhava de ser o rosto da empresa, agora era apenas um funcionário suspenso, aguardando investigação. A ironia é que ninguém o demitiu. Ele mesmo pediu afastamento, alegando motivos de saúde. O colapso do orgulho raramente vem com gritos. Ele vem disfarçado de exaustão. Certa tarde fui chamado à sede da empresa, desta vez por um novo diretor interino, um jovem francês educado e direto. Monsieur Edouard, disse ele, gostaria de discutir a continuidade das operações no Brasil. Há uma sombra deixada pela administração anterior. Precisamos de sua decisão sobre o futuro da filial. Eu olhei para o horizonte pela janela da sala e respondi. Fechem por 6 meses. Reestruturem do zero. Só reabram quando não houver mais vestígios do sobrenome Dufresne em nenhum contrato. Ele assentiu, sem hesitar. Era o fim de uma era, assinado em menos de 5 minutos. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho em casa. Não para comemorar, mas para encerrar. Há vitórias que não pedem aplausos, apenas silêncio. Peguei o caderno e escrevi. A vingança é ruidosa, a justiça é muda, e é no silêncio que ela trabalha melhor. Mas, como sempre acontece quando o poder muda de mãos, o caos se espalhou. Dufresne não aceitou o próprio apagamento. Usou os poucos contatos que restavam para se defender publicamente. Deu entrevistas alegando ter sido vítima de uma traição interna, culpando um sócio estrangeiro com intenções obscuras. Eu li uma dessas matérias num jornal de negócios e ri sozinho. Eles ainda não tinham entendido. Quando um homem precisa se justificar em público, já perdeu. Julian tentou me procurar pessoalmente algumas vezes. Chegava até o portão do meu prédio e pedia para o porteiro me avisar. Eu dizia sempre o mesmo. Diga que não estou. Até que numa tarde de quinta-feira, o porteiro me ligou e disse: Senhor Arnaldo, sua filha está aqui e ela está chorando. Desci. Lá estava ela,
os olhos vermelhos, o rosto cansado, a expressão partida entre amor e culpa. Pai, começou. Você acabou com a empresa. Ele está destruído. O Julien perdeu o emprego. O papai dele está com crise de pressão. E todo mundo está dizendo que você se vingou. Eu respirei fundo e, com calma, a convidei para subir. No apartamento, servi café, o mesmo que ela costumava beber quando adolescente. O cheiro parecia querer nos lembrar de tempos mais simples. Minha filha, comecei. Você conhece o homem que me humilhou diante de estranhos. O homem que te ensinou a confundir respeito com conveniência. Diga-me, o que exatamente eu destruí? O negócio dele ou o castelo de mentiras que ele construiu? Ela chorava em silêncio, segurando a xícara como quem segura algo prestes a cair. Mas ele é o pai do meu marido. E eu sou o seu, respondi sem elevar a voz. A diferença é que um deles mentiu para te manter cega, e o outro ficou em silêncio para que você pudesse enxergar sozinha. Ela levantou o olhar, confusa, magoada. Por que você nunca disse nada? Por que não contou que era dono daquela empresa? Porque eu não precisava ser visto, respondi. Eu só precisava ser respeitado. E isso não se compra com sobrenome nem com reuniões de negócios. Ficamos um tempo em silêncio. Lá fora, a tarde começava a morrer, o céu se tingindo de um dourado melancólico. Pai, ela disse por fim, eles vão perder tudo. E se você os perdoasse? Só dessa vez? Olhei para ela com ternura. Perdoar, minha filha, é diferente de fingir que nada aconteceu. Eu os perdoo, sim, mas eles vão ter que aprender a viver com o próprio reflexo, sem o meu dinheiro escondendo as rachaduras. Ela enxugou as lágrimas, se levantou e me abraçou com força. Foi um abraço longo, pesado de silêncio. Quando ela saiu, ficou no ar o perfume que ela usava quando era adolescente. E pela primeira vez, percebi que no meio de todo aquele caos, algo bom estava renascendo. Ela estava começando a entender quem o pai dela realmente era. No dia seguinte recebi uma carta registrada. Remetente, Henri Dufresne. A caligrafia trêmula, o papel caro. Abri. Monsieur Duarte. Entrego oficialmente minha renúncia definitiva. Perdi o direito de falar em nome de algo que nunca me pertenceu de verdade. Só espero que o Senhor encontre em seu coração a paz que eu não tive sabedoria para preservar. Dobrei a carta com cuidado e a guardei dentro do caderno, entre as páginas onde estavam minhas anotações sobre paciência e dignidade. Senti um peso sair dos ombros. O colapso do orgulho dele era o encerramento da minha ferida. No fim de semana, caminhei até o parque. O céu estava limpo e havia um vento leve. Vi um grupo de crianças correndo atrás de uma bola, rindo. Uma delas tropeçou, levantou e continuou correndo sem olhar para trás. Sorri. Era assim que a vida deveria ser: cair, levantar e seguir. Passei em frente a uma banca e vi na capa de uma revista de economia uma manchete. Mudança silenciosa no mercado. O novo comando da Dufresne & Associés aposta em ética e transparência. Nenhuma menção ao meu nome como eu queria, porque o anonimato, no fim, era o meu luxo. À noite, sentei novamente na varanda e olhei para o horizonte. Escrevi mais uma frase no caderno. O silêncio derrubou o império deles. Agora é hora de construir o meu. E, pela primeira vez em muitos anos, senti que o passado inteiro, as humilhações, o trabalho, os anos de invisibilidade, havia finalmente se transformado em algo útil, não em vingança, mas em lição. Enquanto apagava as luzes e fechava as cortinas, pensei em Paris, nas ruas estreitas, nos cafés onde tudo começou. Senti o mesmo frio na barriga que senti quando pisei lá pela primeira vez, ainda jovem, com mais esperança que dinheiro. Só que agora, pela primeira vez, eu não partia em busca de nada.
Eu apenas voltaria para o lugar onde aprendi a ser quem eu era. E percebi: a dignidade, quando recuperada, tem o gosto doce e amargo de um vinho velho. O tipo de sabor que se entende apenas depois que se envelhece o bastante para não precisar provar mais nada a ninguém. Demorou menos de um mês para que o castelo que o Sr. Dufresne havia erguido com soberba e aparências começasse a desabar. Primeiro vieram as manchetes discretas, aquelas notas de rodapé em jornais econômicos que poucos leem, mas que os poderosos temem. Irregularidades contábeis na Dufresne Associés. Depois vieram as matérias mais longas, os analistas, as entrevistas em que antigos parceiros começaram a se afastar. O sobrenome Dufresne, outrora sinônimo de prestígio, virou um alerta para investidores prudentes. Eu não precisei mover um dedo. O peso do silêncio fazia o trabalho que os gritos jamais conseguiriam. Era curioso observar de longe. O mesmo homem que um dia me olhou como quem avalia um prato mal servido agora era o prato principal da imprensa. E cada manchete era uma garfada no orgulho dele. Julien, desesperado, tentou resistir à correnteza. Mandou e-mails, marcou reuniões, enviou documentos tentando provar a inocência do pai. Mas a verdade, quando finalmente emerge, tem força própria. Nenhum argumento sobrevive a ela. Eu via tudo de longe, lendo as notícias no jornal da manhã, enquanto tomava meu café, sem pressa, como quem observa a chuva cair no telhado do vizinho que se gabava do próprio telhado. Minha filha me ligou numa tarde de sexta-feira. A voz dela estava calma, mas havia algo de cansado no timbre. Pai, o Julien está quebrado. A empresa faliu. Papai dele vendeu a casa e agora estão morando num apartamento alugado. Ele diz que vai recomeçar, mas eu não sei se consegue. Houve um tempo em que essa notícia teria me causado algum prazer. Mas naquele momento, tudo o que senti foi uma compaixão silenciosa. Não pelo que eles perderam, mas pela lição que precisavam aprender. Filha, respondi. Ninguém recomeça de verdade enquanto tenta salvar as ruínas do castelo. É preciso deixar tudo cair. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois sussurrou: Eu só quero paz, pai. E pela primeira vez, eu acreditei nela. Nos dias seguintes, a imprensa começou a cavar mais fundo. Descobriram que Dufresne havia usado o nome da Belcourt Investissements como fachada para empréstimos pessoais. O escândalo não foi barulhento, mas foi devastador. A reputação dele se dissolveu. Banqueiros cortaram contato, antigos aliados apagaram mensagens e convites para eventos sociais pararam de chegar. O homem que ria alto agora era ignorado em público. Foi então que recebi uma visita inesperada. Eu estava no jardim regando as plantas quando o interfone tocou. Senhor Arnaldo, disse o porteiro, há um homem aqui pedindo para falar com o senhor. Diz que é o senhor Dufresne. Demorei alguns segundos para responder. Deixe subir. Ele chegou amparado por Julien. Estava irreconhecível. O terno caro havia sido substituído por uma roupa simples demais para o ego dele. O olhar arrogante desaparecera, substituído por um cansaço profundo, daqueles que o orgulho não disfarça. Julien parecia envergonhado, como um menino que traz o pai de volta à escola para pedir desculpas. Arnaldo, começou Dufresne, com voz rouca. Eu vim aqui não como empresário, mas como homem. Eu perdi tudo. Ficamos em silêncio por um tempo. O som distante dos carros lá fora parecia o único a ter coragem de falar. Perdeu o quê? Perguntei calmo. O dinheiro? Ou o espelho onde via sua importância? Ele abaixou a cabeça. Perdi o respeito. E percebi que foi justo. Julien tentou intervir. Ele está arrependido, Sr. Arnaldo. Nós não sabíamos até onde as coisas iriam. Arrependimento é uma palavra cara, respondi. Vocês a usam como desculpa quando já não tem mais nada a perder. O velho suspirou, o som de quem entrega o próprio fôlego. Eu não vim pedir perdão,
Vim pedir conselhos. Como o senhor consegue viver tão em paz depois de tudo o que lhe fizeram? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei olhando para ele, aquele homem que um dia me humilhou na frente da minha própria filha, e pensei no tempo, nas voltas que a vida dá. Porque eu aprendi, disse por fim, que o perdão não é um presente para quem erra. É um escudo para quem foi ferido. E eu precisava de paz, não de aplausos. Ele assentiu, e algo em seu rosto relaxou. Uma rendição silenciosa. Ficou ali parado por alguns segundos, antes de dizer: se um dia quiser, há uma garrafa de vinho esperando na minha casa. A última que restou. Guarde-a, respondi. Um dia você pode precisar brindar o próprio recomeço. Eles foram embora sem mais palavras. Quando o portão se fechou, fiquei ali, parado, olhando o carro se afastar. O vento mexia as folhas das plantas e por um instante senti que o mundo inteiro respirava devagar outra vez. Nos dias seguintes, a vida começou a se reorganizar em torno do silêncio. As ligações cessaram, as manchetes desapareceram e o nome Dufresne tornou-se apenas um rodapé em relatórios antigos. A Belcour reassumiu o controle pleno das operações no Brasil e eu, finalmente, assinei minha saída. O ciclo estava completo. Fiz as malas. Poucas roupas, meus documentos, o velho caderno e a pasta de couro. Antes de fechar a porta do apartamento, caminhei até a estante e retirei o quadro de Paris, o mesmo que me acompanhava desde os tempos de garçom. Olhei para a imagem, a Torre Eiffel ao longe, o Sena ao entardecer, e sorri. Acho que está na hora de voltarmos para casa, murmurei. O voo saiu no início da noite. Enquanto o avião subia, olhei pela janela as luzes da cidade se afastando. Pequenas, quase irreais. Pensei em minha filha, em Julien, no velho Dufresne, e percebi que não havia raiva, nem orgulho, nem vaidade. Apenas um tipo de gratidão silenciosa. Cada um deles havia me ensinado algo. Sobre o limite da paciência, o valor da dignidade e a força do silêncio. Horas depois, quando o piloto anunciou a aproximação de Paris, senti o coração acelerar. A cidade se revelava lá embaixo, iluminada, viva, pulsante. Era o mesmo lugar, mas eu não era o mesmo homem. Peguei o caderno e escrevi, ainda no avião. Volto não como quem foge, mas como quem retorna ao ponto onde deixou a própria sombra. Quando o avião pousou, respirei fundo. O ar frio da manhã parisiense bateu no rosto como uma lembrança antiga. Era o mesmo cheiro de pão, fumaça e chuva que me acompanhava nos tempos de juventude. E ali, naquele momento, percebi. A ruína deles não era o fim da história. Era apenas o prólogo da minha liberdade. O ar frio de Paris me recebeu como um velho amigo. Não houve música, nem aplausos, apenas o ruído leve das malas rodando no chão do aeroporto e o murmúrio de vozes em línguas misturadas. Tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, diferente. Eu estava de volta ao ponto de partida, mas não como o homem que um dia partiu em busca de dignidade. Agora, eu voltava como quem traz a própria dignidade de volta dentro da mala, dobrada com cuidado entre papéis e memórias. Peguei um táxi até o bairro de Montmartre, o mesmo onde vivi décadas atrás. Durante o trajeto, o motorista falava sobre o trânsito, o aumento dos aluguéis, a política, a eterna melodia de uma cidade que nunca dorme, mas também nunca se cura. Eu ouvia sem responder, observando a paisagem através do vidro. Os cafés nas esquinas, as vitrines com baguetes douradas, os prédios antigos com varandas floridas. Tudo me parecia impregnado de uma melancolia doce, como se a cidade sussurrasse: "Você voltou. Agora respire." O táxi parou diante de um prédio de pedra clara, de 5 andares, com janelas altas e portas de ferro forjado. Era o mesmo endereço do meu primeiro emprego em Paris.
No térreo, o restaurante ainda existia, mas o nome havia mudado. Onde antes se lia Le Jardin du Nord, agora lia-se Chez Camille. Sorri. A fachada estava diferente, mas o cheiro era o mesmo: alho, manteiga e lembranças. Fui até a recepção do pequeno hotel ao lado, o mesmo onde morei por 2 anos quando jovem. Entreguei o passaporte e fiz o check-in. O recepcionista, um rapaz magro e educado, me entregou a chave com um sorriso automático. Bienvenue à Paris, Monsieur Duarte. A voz dele soou como um eco do passado. Subi as escadas devagar, sentindo o rangido familiar da madeira sob os pés. Quando abri a porta do quarto, a vista era exatamente como eu lembrava. Os telhados cinzentos, o céu pálido, o som distante de um acordeão vindo de alguma janela aberta. Deixei a mala no chão e me aproximei da janela. Por alguns segundos apenas fiquei ali, imóvel, deixando o vento frio bater no rosto. Era como se cada corrente de ar trouxesse de volta fragmentos do que fui. O jovem que sonhava em ser respeitado, o homem que foi humilhado, o investidor que aprendeu a esperar, o pai que precisou se calar para ensinar. Todos cabiam naquele quarto pequeno e silencioso. Desci mais tarde para almoçar no restaurante ao lado. Pedi o prato do dia: carne ao vinho com purê e legumes. O garçom, um rapaz apressado, anotou sem me olhar direito. Sorri por dentro. Já estive no lugar dele. Quando o prato chegou, o cheiro me levou de volta a uma tarde distante, quando, ainda como funcionário, derrubei uma travessa e o dono me gritou em público. Lembrei-me de como jurei, naquele dia, que jamais permitiria que alguém me fizesse sentir pequeno outra vez. E cumpri. Comi devagar, saboreando cada garfada, sem pressa, sem vergonha, sem plateia. Ao terminar, deixei uma gorjeta generosa. Quando o garçom viu o valor, levantou os olhos, surpreso. Eu apenas disse em francês: "Pour le jeune homme qui apprend", para o jovem que está aprendendo. Nos dias que se seguiram, comecei a revisitar lugares antigos. Caminhei pela Rue de Rivoli, sentei-me nos degraus da Sacré-Cœur, andei pelo Sena ao entardecer. Cada rua me devolvia uma lembrança, mas não com dor, com reconhecimento. Era como folhear um álbum antigo e finalmente entender o sentido das fotos. Numa dessas caminhadas, entrei em uma pequena livraria. O cheiro de papel e poeira era idêntico ao que lembrava. No balcão, uma senhora idosa me cumprimentou com um aceno de cabeça. Folheei um livro de poesia de Prévert e encontrei um verso sublinhado a lápis: "Et la vie continue, tant bien que mal." E a vida continua, bem ou mal. Levei o livro comigo. Pareceu um presságio. À noite escrevi no meu caderno: voltar não é refazer o caminho, é reconhecer o ponto em que se deixou de ser frágil. Os dias seguintes foram de calma. Fiz visitas aos antigos sócios franceses que me receberam com respeito sincero, não por causa do dinheiro, mas da história que me tornara quem eu era. Um deles, o Sr. Dupont, me disse: "Arnaldo, você sempre teve o que falta aos outros: discrição. Os arrogantes precisam ser vistos, os fortes só precisam estar." Ele me ofereceu uma parceria nova, algo menor, apenas simbólico, e aceitei. Não pelo lucro, mas pela continuidade. Era bom ter um propósito, mesmo simples. Uma tarde, decidi visitar o cemitério de Montparnasse. Levei flores para o túmulo de Jean-Luc, meu velho amigo e sócio, aquele que um dia me escreveu que a paciência é a mais nobre das vinganças. Coloquei as flores e fiquei ali, em silêncio. "Você tinha razão", murmurei. Esperei, e o tempo fez o resto. Quando voltei ao hotel, havia uma carta me esperando na recepção. O envelope era simples, sem remetente. Reconheci a caligrafia de longe. Era da minha filha. Subi para o quarto, sentei-me à mesa e abri devagar. "Pai, sei que o senhor partiu sem se despedir. Julian e eu nos separamos. Ele não suportou o peso da vergonha. Eu estou recomeçando.
como o senhor sempre me ensinou. Às vezes choro, mas é um choro limpo. Descobri que a verdade dói menos do que a mentira bem contada. Obrigada por não me proteger da vida, mas por me ensinar a enfrentar o espelho. Onde quer que o senhor esteja, espero que esteja em paz. Havia uma linha final, escrita à mão. Com amor, sua filha. E obrigada por nunca ser pequeno, mesmo quando o mundo quis que fosse. Fiquei olhando a letra dela por um longo tempo. O papel absorvia uma lágrima teimosa que escorreu sem que eu percebesse. A vida tinha dado voltas demais, mas no fim, tudo havia voltado para o lugar certo. Fui até a janela e olhei a cidade se acendendo aos poucos. Paris respirava devagar, como uma velha amiga cansada, mas viva. Peguei o caderno e escrevi uma última nota naquela noite. Voltei ao ponto onde tudo começou. Só que agora, quem come como um camponês sou eu, e é o banquete da paz que está servido. Fechei o caderno, apaguei as luzes e deixei que a noite se estendesse sobre mim. Lá fora, um acordeão tocava. O som atravessava a janela aberta, misturando-se ao vento. E pela primeira vez em muitos anos, dormi profundamente, sem culpa, sem mágoa e sem precisar de tradução para o silêncio. O outono chegou silencioso, cobrindo Paris de folhas douradas e passos lentos. A cidade parecia mais velha, mas também mais sábia, como eu. As manhãs eram frias e o ar trazia o cheiro de pão fresco misturado ao de chuva. Nos cafés, as conversas eram brandas. O vapor do café subia das xícaras como pequenas confissões. Eu passava as tardes observando a vida pelas vitrines, sem pressa, sem urgência, como se finalmente tivesse aprendido a arte de existir sem provar nada a ninguém. Aluguei um pequeno apartamento perto do canal Saint-Martin. Um lugar modesto, mas com janelas amplas, e uma varanda onde o sol se deitava por inteiro no fim da tarde. As paredes ainda cheiravam a tinta nova, e o chão rangia com cada passo, lembrando-me de forma quase terna de que tudo o que é novo também traz imperfeições. Coloquei poucas coisas: meu caderno, a pasta de couro, uma garrafa de vinho e o quadro da Torre Eiffel que trouxe do Brasil. O resto deixei para trás. Certa manhã, recebi uma carta da Belcourt. Era formal, escrita em papel grosso e timbrado. Confirmamos a conclusão do processo de transição. Sua participação acionária está liquidada. O senhor está oficialmente aposentado, com todos os direitos preservados. Abaixo, um parágrafo em francês. Votre silence a été notre meilleure stratégie. Seu silêncio foi nossa melhor estratégia. Ri sozinho. Eles finalmente entenderam o que levei uma vida inteira para aprender. Naquela noite, decidi que era hora de brindar ao fim de um ciclo. Fui até uma adega próxima e escolhi um vinho velho, de safra rara. O vendedor, um homem de olhos gentis, comentou: Monsieur, essa garrafa pede companhia. Eu sorri. Ela terá, respondi, mas não humana. Voltei para casa a pé. O vento frio batia no rosto, mas o corpo estava leve. Abri a garrafa com calma, como quem abre um livro que sabe o final, mas quer reler mesmo assim. Coloquei 2 taças na mesa. Enchi apenas uma. A outra ficou ali, vazia, em homenagem aos que não aprenderam a permanecer. Peguei o caderno e reli as anotações desde o início. O jantar, as palavras em francês, os dias de silêncio, a queda dos arrogantes, o reencontro com minha filha. Cada página era uma prova de que a dignidade, quando mantida, é uma herança invisível, mas indestrutível. Na penúltima folha, escrevi: o respeito não se exige. Ele floresce quando o orgulho morre. Bebi um gole de vinho. O gosto era amadeirado, profundo, quase melancólico. Fechei os olhos e senti o calor se espalhar pela garganta. Foi então que percebi. Não havia mais raiva, nem desejo de revanche. Apenas uma paz densa, como a de um lago que finalmente se estabiliza depois de uma pedra jogada há muito tempo. A lua apareceu no alto, refletindo-se nas águas do canal.
Peguei o quadro da Torre Eiffel e pendurei acima da mesa. A imagem tremia com o vento e por um instante me vi nela. Um homem comum, envelhecido, mas inteiro. O mesmo que um dia foi chamado de camponês. O mesmo que aprendeu a falar a língua dos que o desprezavam e com ela ensinou a lição final. Não é preciso elevar a voz para ser ouvido. O telefone vibrou sobre a mesa, uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Pai, estou bem. Comecei a dar aulas de francês para crianças. Acho que herdei mais do Senhor do que pensei. Obrigada por me ensinar o valor do silêncio. Je t'aime. Sorri. As palavras dela pareciam fechar o círculo que a vida abriu. Escrevi de volta apenas: fale baixo, mas viva alto. Guardei o celular, servi mais uma taça e caminhei até a varanda. O vento gelado tocou meu rosto como um lembrete de que o tempo, mesmo implacável, também sabe ser gentil com quem aprendeu a esperar. De lá, via as luzes da cidade refletidas na água, pequenas e trêmulas, como promessas que o destino ainda cochicha aos que não desistiram. Peguei a segunda taça, aquela que estava vazia, e sem pensar muito, derramei um pouco de vinho nela. Aos que erraram, murmurei, que um dia entendam que a arrogância é só a forma mais cara de ignorância. Levantei a minha e completei. E aos que sobreviveram à vergonha dos outros, que nunca esqueçam. A elegância mora no silêncio. Bebi devagar. O vinho parecia mais doce agora, talvez pelo alívio, talvez pela solidão. Fechei os olhos e deixei a memória me levar de volta ao jantar. A frase que começou tudo. Ele come como um camponês. Sorri. Comi sim, pensei. Mas quem digeriu a própria vergonha foram eles. Do lado de fora, Paris seguia viva, indiferente e bela. Os sons da cidade se misturavam ao vento, à música distante, ao eco do meu próprio riso baixo. Coloquei o copo sobre a mesa e escrevi a última frase no caderno, na última página em branco. Enfim silêncio, enfim paz. O banquete acabou. Fechei o caderno, apaguei as luzes e deixei a noite me cobrir. A vida, pensei, não se vinga. Ela apenas devolve o prato. Frio, preciso e inevitável. E naquela varanda entre o vinho e o vento, brindei não a vitória, mas a serenidade. Porque no fim de tudo foi ela, e só ela, que ficou.